Sim, é exatamente isso que você leu no título. Ateu não existe. Eu sei que é meio irônico. A gente passa a vida toda ouvindo ateu dizer que Deus não existe e agora tem um cristão falando que na verdade é ateu que não existe. Mas calma que eu vou explicar e você vai entender o ponto que eu tô querendo colocar. Um dos primeiros textos, acho que foi o primeiro texto que eu li de João Calvino, foi um pedaço das suas Institutas, as Institutas da religião cristã, num pedaço que chama Impossibilidade do Ateísmo Real. E eu quero ler ele para você ver qual é o ponto que ele coloca. Ele diz o seguinte: existe na mente humana e na verdade por disposição natural certo senso de divindade, consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto da ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando enchila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. E aí mais pra frente ele vai dizer, citando Cícero: não há nenhuma nação tão bárbara, nenhum povo tão selvagem no qual não esteja profundamente arraigada esta convicção: Deus existe. E mesmo aqueles que em outros aspectos da vida parecem diferir bem pouco dos seres brutos, ainda assim retêm sempre certa semente de religião. Tão profundamente penetrou ela as mentes de todos, que este pressuposto comum se apegou tão tenazmente às entranhas de todos. Portanto, como desde o princípio do mundo nenhuma região, nenhuma cidade, enfim, nenhuma casa tem existido que pudesse prescindir da religião, há nisso uma tácita confissão de que no coração de todos jaz gravado o senso da divindade. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Deus colocou em toda a humanidade, em todos os seres humanos, uma porção de conhecimento da divindade, de forma com que as pessoas não consigam negar que existe uma divindade, existe um Criador. Elas podem falar que não é o Criador da Bíblia, que não se chama Deus, mas sempre vai existir uma convicção de que existe alguém maior, que criou o universo, que criou certas coisas, que rege as coisas de alguma forma. Então não existe nenhuma mente que seja incapaz de reconhecer a existência de uma divindade olhando para a criação. E aí você pode ouvir eu falando disso e pode dizer, bem, tudo bem, mas isso é a ideia do Calvino, isso é a ideia desses calvinistas que ficam inventando coisa. Então, não é bem assim, porque o que ele está falando é basicamente o que a Bíblia fala pra gente lá no livro de Romanos, capítulo 1, no verso 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Então a gente vê Paulo falando aos romanos que os atributos de Deus na natureza, eles são claramente visíveis. Não são só visíveis, eles são claramente visíveis. As pessoas conseguem olhar para a natureza criada, para aquilo que Deus fez e ver que existe um Criador, existe uma divindade por trás de tudo isso. E aí você pode chamar ele do que você quiser. Você pode chamar ele de Deus, você pode chamar ele de Jeová, você pode chamar ele de grande criador do universo, você pode chamar ele de Gadu, você pode chamar do que quiser. Mas existe em todo mundo uma noção de que existe um alguém que criou todas as coisas do universo. E ninguém consegue negar de verdade isso. Pode fingir, pode tentar ir contra aquilo que o coração está falando que existe, mas não vai dizer isso de forma verdadeira. Vai ir contra aquilo que pulsa dentro do coração. Tanto que a própria Bíblia vai chamar as pessoas que têm esse pensamento de negar essa convicção de que Deus existe de tolos. Porque lá no Salmo de número 14, no verso 1, a gente tem o salmista dizendo o seguinte: diz o nécio ou diz o tolo em seu coração, não há Deus. Então,
essa convicção de que Deus não existe, sendo que ele está claramente visível na criação, a Bíblia chama essa pessoa de tolo, porque ela está vendo que existe coisas tão complexas na criação e está tentando negar esse fato. E pior, daqueles que dizem, vamos provar que Deus não existe, vamos provar que o ser humano não precisa de Deus, de que não é necessário uma divindade, vamos acabar com essa ideia de Deus, a Bíblia diz algo bem pior. Se você ler lá o Salmo 2, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. E aí, aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então, entendendo isso, a gente consegue entender o porquê eu digo que não existem ateus. O que existem são pessoas que querem negar aquilo que é fato no coração dela, aquilo que a criação mostra de forma tão clara. E aí Calvino vai até mais longe, porque ele vai dizer que a própria idolatria do homem prova isso, porque o homem não consegue não ter um Deus na sua vida. Ele sempre vai colocar algo no lugar de Deus, ele sempre vai colocar uma outra divindade ou alguma outra coisa qualquer no lugar de Deus, uma esperança, uma fé em algo, mas sempre vai ter algo que vai preencher o coração do homem no lugar de Deus. Ele não consegue deixar essa posição vazia, porque o coração dele pulsa por um criador de todo esse universo. E a gente tem um argumento que vem aparecendo na internet, e vem aparecendo dos que a gente chama de neo-ateus, né, que o pessoal tem se identificado dessa forma, de que, nossa, mas os ateus, eles são muito mais inteligentes, tá vendo? O pessoal que acredita em religião, eles perdem todo o senso das coisas, eles não conseguem ter um pensamento tão intelectual quanto a gente. Então, isso é a maior mentira que a gente já pode ouvir, porque é só você olhar para a história, você vai ver que Galileu Galilei não era ateu, que Einstein não era ateu, Isaac Newton não era ateu, Blaise Pascal não era ateu, e foram caras muito, mas muito inteligentes, que desenvolveram muita coisa que a gente usa até hoje na matemática, na física, na química. Todo esse tipo de coisa foram criadas por pessoas que acreditavam em Deus. E cada vez mais a gente tem visto notícias e mais notícias de cientistas que estão olhando para o universo, estão olhando para a criação, estão estudando como tudo veio e olham para isso e falam, caramba, é complexo demais para isso ter sido obra do acaso simplesmente. E pode ser que o cara não se torne um religioso, um cristão, mas ele olha para a criação e fala, peraí, tá complexo demais isso daqui para ter sido do nada que veio. Tem alguma coisa pensante que fez se tornar possível tudo isso que existe. E isso tem acontecido, você pode olhar nas notícias, tem crescido cada vez mais e mais esse tipo de coisa. Resumindo, é impossível alguém olhar para todas as coisas e dizer sinceramente que não existe Deus, que não existe um Criador. Você pode passar sua vida toda tentando se convencer disso, mas você sabe que lá no fundo você não acredita nisso. Você acredita de que existe um Criador, seja ele o nome que você queira chamar, mas ele está visível em todas as coisas para que todos os seres humanos fossem feitos indesculpáveis de dar glória a ele. Ele está visível em toda a criação, é só olhar lá fora. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha esse vídeo aí pela interwebs. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com.br/teologueiros, para manter todo esse trabalho funcionando. Se inscreve aí nesse canal se você não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.